O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. Todas as semanas nós debatemos, conversamos, entrevistamos pesquisadores, professores, lideranças sociais sobre os mais diversos temas. Hoje o nosso tema vai versar sobre futebol e política no Brasil e na América Latina. Para abordar esse tema, nós temos um convidado especial, o professor Luiz Carlos Ribeiro. Professor Luiz Carlos Ribeiro, que é uma satisfação recebê-lo aqui. Nós somos já velhos conhecidos, amigos de longa data, né? Você que é um professor batalhador, pesquisador, né? Atualmente desde há muito na Universidade Federal do Paraná, como professor adjunto. Isso. Né? Então, primeiro as saudações, né, Luiz Carlos? Depois nós vamos apresentá-lo melhor, inclusive, para quem não o conhece. Muito obrigado pelo convite e um prazer estar aqui no teu programa para a gente conversarmos sobre esse tema, né, da política, sociedade e futebol. Isto. No Brasil, no mundo e na América Latina. Isto. Com propriedade você fala no mundo porque, inclusive, a sua, digamos, experiência intelectual e profissional aborda questões ligadas à Europa e à América Latina. Isso. Desde os últimos 10 anos, né, Luiz Carlos? Que você se ocupa. Sim, a minha pesquisa é dos últimos 10 anos que eu venho me concentrando. Inclusive, nós, por conta disso, nós formamos um núcleo de estudos na pós-graduação de História, né, núcleo de estudos de futebol e sociedade, onde já formamos vários mestres e, no mínimo, 4, 5 doutores sobre essa temática, futebol e sociedade. Certo, que é um tema tão fascinante, talvez como aquilo que envolve a sociedade, tanto assim que você tem uma linha de pesquisa, uma área de concentração sobre sentimento e história, né? Exatamente. Isso já é uma linha mais ampla, né, que envolve outras pessoas, para além dessa temática futebol, outros professores do departamento, é uma linha de pesquisa, né, no departamento, exatamente porque procura debater a questão da história, não apenas naquela tradição racional da política, né, do discurso político, mas também a subjetividade das manifestações, dos ódios, dos amores, das paixões, dos envolvimentos, né, e como esses elementos subjetivos, né, eles muitas vezes não aparecem de maneira explícita, mas eles fazem parte de uma lógica, né, que a gente tende a chamar de irracional, que são as emoções, os sentimentos, mas eles, na verdade, estão irracionais ou não importa, eles estão presentes e formatando a sociedade de maneira significativa. Aliás, né, Luiz Carlos, isso aí já se manifesta desde os seus investimentos na formação, né, no mestrado, você trabalhou com memória, né, com a questão do trabalho. Exatamente. Eu comecei minha dissertação de mestrado era sobre formação da classe operária. E foi um momento muito significativo nas mudanças epistemológicas, nas ciências humanas em geral, mas na história em particular, e nesse voltar-se para uma certa história antropológica, a história do cotidiano, ou seja, para além do pensamento das estruturas, né, tradicionais, como Estado, classes, partidos, né, também o indivíduo, né, os pequenos grupos, o cotidiano dos pequenos grupos, né, o discurso que muitas vezes não aparece de maneira hegemônica, mas ele está presente, é uma rede complexa. E desde então eu venho me envolvendo com essa temática essa subjetividade dos discursos na experiência histórica. E, aliás, vocês têm visitado, você particularmente, e outros colegas seus do departamento, têm visitado muito autores importantes nessa história cultural e social, né, que é o Norbert Elias, né? E que, num certo sentido, colocou vocês diante de toda essa questão para além das grandes estruturas históricas, né? O Norbert Elias, na verdade, ele na história, ele chega posterior, na historiografia do pensamento histórico do brasileiro, ele chega posterior a nós, por conta, claro, daquela conjuntura de ditadura, etc., mas ele chega, no Brasil, né, ele chega posterior ao que nós chamamos de história cultural. Né?
Mas a gente sabe hoje que o Norbert Elias já estava nessa história cultural, ajudando a formatar essa história cultural. Luiz Carlos, antes de a gente entrar no tema propriamente dito da nossa entrevista, que é futebol, política, né? Você está abordando, acho, questões muito relevantes em termos do ofício do historiador e da institucionalização do ensino, da aprendizagem, da pesquisa da história no Brasil, né? Que, aliás, acho que a história, ela, se me permita dizer, ela atingiu uma certa maioridade, eu acho, nas ciências humanas, não apenas por um estatuto epistemológico, mas pela construção de um projeto ligado à sua institucionalização no Brasil. E nós sabemos que foi uma das primeiras, logo no período de resistência à ditadura e logo depois no período da transição, a se firmar, né, como um campo de conhecimento importante. Como é que você avalia essa trajetória, em poucas palavras, evidentemente, e a importância do pesquisador, historiador e de formador também de uma mentalidade e de uma, eu diria assim, de mentalidades cidadãs, né, na formação das pessoas? Como é que você avalia esse processo nos últimos 30 anos no Brasil? É bastante difícil falar sobre isso, mas sem dúvida, as mudanças sociais e políticas no Brasil nos anos 80, porque essas mudanças epistemológicas elas não são meramente científicas, teóricas, acadêmicas, né? Certo. O cientista é uma pessoa do seu mundo, né? Claro. Ele está no seu mundo. Então, a redemocratização do país, a luta, né, pela redemocratização do país no final dos anos 70, sobretudo nos anos 80, ela, de fato, ela tem uma intervenção no meio acadêmico. Ela modifica a postura dos intelectuais, das ciências sociais, e ao mesmo tempo permitiu que nós, intelectuais, historiadores, cientistas sociais de maneira geral, tivéssemos acesso a uma literatura que estava já acontecendo na Europa, desde o final dos anos 60, mas que nos foi impedido de termos acesso de maneira massiva, né? Alguns poucos que frequentavam a academia europeia que tinha acesso, mas não conseguia reproduzir, né, porque era um debate democrático, antes de tudo, tanto do ponto de vista da direita quanto do ponto de vista da esquerda, da crítica ao marxismo, né, que vinha acontecendo já desde o final dos anos 60, sobretudo nos anos 70, na Europa. E esse debate democrático, pluralista, ele vai acontecer, de fato, já nos anos 80, segunda metade dos anos 80 no Brasil, por conta da própria democratização da universidade, do pensamento. E claro que aí o historiador ele começa a fazer, inclusive, algumas releituras de processos históricos, né? Como, por exemplo, o movimento operário, né? Como, por exemplo, a própria ditadura, de compreender a ditadura do Brasil, né? Tanto a ditadura do Vargas quanto a ditadura dos anos 60 e 70, enfim, novos temas, né? E isso, sem dúvida, contribuiu para essa pluralidade, né, de pensamento, e essa abertura democrática, não só do pensamento, como da sociedade como um todo. Uhum. Bom, dentro dessa perspectiva de você como pesquisador nesse tema ligado ao esporte, mais particularmente digamos, ao futebol, você teve uma experiência interessante em Paris, quando você esteve lá, tanto no seu doutorado, mas principalmente no seu pós-doutorado, que você já estava focando esse tema, né? E você encontrou lá, se defrontou, se deparou com, digamos, uma realidade ligada aos eventos dos anos da Copa de 78 na Argentina, essa famosa, né, que, inclusive, né, a seleção brasileira diz que foi campeão moral, ela não perdeu nenhum jogo, mas foi alijada, né? Mas estava se passando por momentos terríveis, né? E foi uma última cartada, eu diria, da ditadura para poder legitimar suas ações, etc., que acredito que não legitimou, né? Eu gostaria que você falasse desse momento, dessa experiência. Na verdade, essa discussão vem me incomodando há algum tempo, porque na leitura entre futebol e sociedade, futebol e política, há uma tradição, e isso é uma coisa que nosso grupo, quando digo nosso grupo, bastante amplo, não apenas aqui da Federal do Paraná, mas pesquisadores do Brasil inteiro, vem debatendo muito, porque há aquela visão de que o futebol é o ópio do povo, que o futebol é uma prática alienante e, portanto, despolitizada, que, do meu ponto de vista, é uma palavra mal aplicada. Futebol é muito politizado. Né?
Apenas o conceito de despolitização que me parece um pouco torto aí, né? Certo. Então, mais um fenômeno, mais um fato. O futebol é um fenômeno social e político. Então, como é que eu posso, diante do fenômeno, fenômeno, a palavra é essa, social e político, eu ignorar a sua relevância social e política? Certo. Né? E sempre em nome de não, é um esporte alienante, é lazer, isso não é política. Essa dicotomia de que lazer, de que não existe política no lazer, não existe, que é um espetáculo de uma indústria cultural e que, portanto, é uma coisa alienante, é uma coisa simplificadora, né? Que não pode ser abandonada, não, de maneira alguma, certo, mas tem que ser discutida, né? E isso vem nos remetendo à discussão, por exemplo, do uso do esporte e do futebol em particular na política. Ou seja, o interesse que tem as autoridades, não só dos regimes autoritários, mas também dos regimes democráticos, né, de se utilizar da força, né, da força de envolvimento, da força emocional que o esporte exerce na sociedade, para alavancar os seus projetos de governo, os seus projetos de partido, projetos políticos, pessoais ou de partidos, associando a sua imagem de governo ou de líder a essas emoções populares, como, por exemplo, é o futebol. Quer dizer, essa história não é nova, né? Para citar os grandes exemplos do nazifascismo, Hitler fez isso, né? Mussolini, enfim, todos os grandes ditadores, os grandes políticos, populistas, os ditadores, tentaram se utilizar e se utilizam disso tudo. Então, é esse tipo de relação que, por exemplo, não só nos regimes autoritários, mas também nos regimes democráticos, que é uma das questões que o nosso grupo constantemente vem estudando, ou seja, a relação entre futebol e política. E nessa discussão, né, nós temos um subprojeto dentro do nosso grupo, temos algumas pessoas que trabalham essa questão da ditadura, né, das ditaduras, não só no regime brasileiro, não só na América Latina, né, e eu me defrontei com uma documentação, isso já em 2007, eu sabia da notícia, né, que essa documentação, que esse movimento existiu, que foi um movimento em 78, começou na verdade em 77, mas ele tem força em 78, sobretudo na França, com várias subsedes na Bélgica, na Holanda, né, em outros países da Europa, mas sobretudo a principal sede era Paris, né, na França, de um comitê internacional de boicote à Copa 78 na Argentina. E quando eu estive em um projeto de pós-doc em 2007, 2008, eu fui atrás da documentação, infelizmente ela não estava disponível, né, por questões burocráticas do arquivo, né, até porque havia problemas aquele problema de segurança, etc., não estava ainda formatado. E agora, mais recentemente, na verdade, em janeiro de 2012, quando eu retornei para uma missão de pesquisa, a documentação já está disponível, eu consegui ter acesso. Então, esse comitê funcionou a partir de um grupo de esquerda, de resistência, melhor dizendo, né? A palavra esquerda não fazia parte mesmo, mas não era apenas grupo de esquerda, inclusive havia um conflito interno, porque alguns não eram necessariamente, digamos, de esquerda, no sentido, né, de uma luta de esquerda naquele contexto, mas eram pelos direitos humanos. Né? E esse movimento foi muito forte na Europa, chegou a mobilizar, há registros, eu não consegui esses registros, mas há citações de mais de 150 mil assinaturas na Europa. Luiz Carlos, esse tema é fundamental para a nossa entrevista, mas nós vamos aprofundá-lo logo em seguida do intervalo, tá bom? Estamos retornando com o programa América Latina Viva. O nosso tema de hoje está abordando a questão do futebol e da política nas sociedades contemporâneas. Abordando esse tema, nós temos um convidado especial, pesquisador e professor da Universidade Federal do Paraná, professor Luiz Carlos Ribeiro. Professor Luiz Carlos, então, no primeiro bloco nós localizamos a sua produção intelectual, as suas trajetórias, suas experiências e focalizando principalmente a sua produção nos últimos 10 anos, ligados ao tema de sentimentos na história
e futebol e sociedade, ou futebol e política. Um dos capítulos interessantes é a questão da ditadura e do futebol, né? O esporte e regimes políticos, né? Que certamente na democracia ganha contornos diferentes, mas ganha dramaticidade em momentos cruciais, né? De rupturas institucionais, de usos, né, políticos do futebol, como foi o caso do Brasil na Copa de 70, né, o caso também emblemático de 78 na Argentina, né, que foi cruel no sentido tanto dos resultados como da utilização. Você se referiu, então, a uma experiência sua quando do seu pós-doutorado em Paris, em 2007, em que você se deparou com uma documentação muito importante ligado a grupos de resistência, né? De resistência à ditadura. Isto. E que produziram um material que eu gostaria, inclusive, que você comentasse, né, algumas desse material que você nos trouxe aqui no programa. Né? A documentação é muito vasta. Eu trouxe algumas, comemorativo, a palavra não é bem comemorativo, sim, mas fazendo relação a essa campanha, houve um grupo de chargistas europeus, argentinos, que fizeram uma série de charges, né, críticas, né, charges críticas à ditadura. Inclusive, esse material foi usado na imprensa francesa, né, saía nos jornais da França, que sempre faz essa relação com essa foto, por exemplo, né, do general Videla, ditador, né, na Argentina, se utilizando, né, exato, essa cena mostra muito bem, se utilizando da Copa do Mundo, né, a taça, né, do futebol, para lavar as mãos, né, sangrentas, que ele estava se envolvendo. Até porque é importante lembrar, isso foi uma tradição na América Latina, sobretudo no Chile, que você conhece muito bem essa história, mas sim, também na Argentina, os estádios de futebol eram áreas de concentração, porque os presos políticos eram em massa, eram centenas, milhares de presos políticos, né? Sem dúvida. E não havia cadeia para concentrar essas pessoas, não havia interesse, enfim, eles eram concentrados em estádios de futebol, né? E muitos desses estádios, inclusive, foram utilizados para tortura e para assassinato de massa de pessoas, cidadãos comuns. Né? Estádio Nacional em Santiago. No Santiago, no Chile, exatamente. Então, o que o grupo, o COBA, né, que é o Comitê de Boicote aos Jogos, à Copa do Mundo na Argentina, exatamente a chamada principal era essa, né? Quer dizer, e um detalhe, naquele momento a França, o time francês, a seleção francesa tinha acabado de ser classificado para jogar na Argentina. E aí começa um levante, inclusive, de intelectuais, né? Vários intelectuais do meio artístico, enfim, há um registro de mais de 100 mil assinaturas pelo boicote. Mas o que é interessante é que há o outro discurso, né? Discurso de, não, o futebol não é lugar para política. Discurso, inclusive, de dirigentes do esporte francês, pessoas respeitáveis do ponto de vista, né, dos direitos humanos, né, naquele contexto, né, e esse discurso foi muito forte, né, que pelo contrário, o futebol, o esporte, enfim, levaria para dentro da Argentina um debate de direitos humanos. Havia essa ideia de que não se deveria boicotar a Copa, mas, pelo contrário, participar dela, exatamente para poder, de dentro, fazer a denúncia e coisa e tal, certo, que, na verdade, nunca aconteceu, além disso. Né? Aliás, esse tema, né, Luiz Carlos, acho que ele é bem sintomático e desafiador, né, para o pesquisador, enfim, todas as pessoas que refletem sobre a importância desses fenômenos, né, tão complexos e envolventes como é o futebol e a religião, né? E você nos mencionou, digamos, uma característica interessante da relação entre esse fenômeno com a política, né? Claro que aí eu acho que nós podemos entender a política de múltiplas maneiras, né? Os usos imediatos, mas também questões estratégicas, né, ligadas ao futebol, que envolve questões hoje da globalização, porque você também inclui na sua reflexão um debate sobre essa mundialização do esporte, né, que ganha contornos interessantes. É uma mundialização que tem uma historicidade, porque na verdade o futebol moderno, que surge no final do século XIX na Inglaterra, né, os primeiros registros, e eles fizeram questão com uma ordem burguesa muito bem estruturada, que foi
o Império Britânico no final do século XIX, há registros muito consolidados dessa modernidade, do qual o futebol é uma delas, né? Ele surge nas escolas de classe média burguesa, classe média alta burguesa, né? E portanto, a globalização já é um fenômeno no futebol no final do século XIX. Certo. Entendeu? Tanto é que quando o futebol se expande no final do século XIX, ele vem para a Argentina, para o Brasil, para toda a Europa. Quer dizer, é um fenômeno global desde que nasceu. As Copas do Mundo, As né? Copas, a primeira Copa de 1930, né? A primeira Copa do Mundo em 1930 já. Mas antes da Copa de 30 houve várias experiências de campeonatos internacionais, de clubes circulando no mundo. Então, quer dizer, de fato, é um fenômeno global desde que nasceu. E o germe está lá nas Olimpíadas, né, inclusive. As Olimpíadas, que é essa ideia do fair play esportivo, ou seja, de uma prática despolitizada. Ele nasce com esse espírito burguês, portanto, político, por isso que essa dialética do despolitizado com o politizado é importante no futebol, porque esse discurso de que o futebol, o esporte, não tem política, ele surge na sua origem, né, nas Olimpíadas, né? Até porque as Olimpíadas, que é concomitante ao surgimento do futebol, no final do século XIX, em 1893, ele aparece, 94, 93, ele aparece como paz mundial. Ou seja, os Jogos Olímpicos deveriam contemplar países que, mesmo que estivessem em guerra, né, isso é muito comum ainda hoje, né, eles pudessem participar, portanto, despolitizar. Né? E essa que é a riqueza, porque isso é uma politização. Certo. Né? E há por trás disso também interesses bastante complexos no futebol. Sem dúvida. E as dimensões obscuros. Né? E as dimensões múltiplas, né? Aspectos econômicos, culturais, políticos, né? Até sociológicos, ou antropológicos, no sentido de uma certa retribalização. Né? Com certeza. Né? Eu acho que de alinhamentos, de grupos, né? Veja o fenômeno das torcidas também, e da violência. Né? Então é um tema E tem um fenômeno que aconteceu no final do século XIX, desculpe, século XX, que é relevante, que é, por exemplo, o que acontece na Alemanha. Depois da Segunda Guerra Mundial, há uma vergonha, vou usar essa expressão porque isso é recorrente na literatura que estuda o caso alemão, uma vergonha da identidade nacional. Porque o nacionalismo, depois da Segunda Guerra, ficou sempre associado ao Holocausto, ao nazismo, ao extermínio, né, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. E o futebol foi um dos poucos eventos esportivos que, inclusive com a reorganização, a reunificação da Alemanha, né, com a queda do Muro de Berlim, que permitiu uma recuperação desse sentimento nacional alemão, desprovido daquela culpa. Esse é um fenômeno que os historiadores e sociólogos destacam, porque é um fenômeno positivo da política, futebol e política. Quer dizer, enquanto quase sempre a gente associa, quando fala de futebol e política, a ditaduras, a extermínio, a mau uso, né, esse mau uso do futebol, a gente também tem exemplos, né, de recuperação de uma identidade, de um pertencimento, digamos, nacional, né, alemão, no caso, sem aquela culpa. Né? Inclusive, houve, quando da última Copa na Alemanha, a grande preocupação de que estava ressurgindo o movimento nazista na Alemanha. Claro que havia, até hoje existe, aqueles grupos neonazistas, mas não é disso que era a preocupação, não. A preocupação é que se tornasse um movimento de massa e que o futebol alavancasse esse movimento de massa, de estilo nacionalista exaltado. Não foi isso que aconteceu. Né? Ou seja, isso que você está nos trazendo como reflexão, professor Luiz Carlos, é muito importante porque mexe com imaginários e sentimentos, né? Com certeza. E no Brasil, inclusive, né, hoje, como é que é utilizada a imagem desse imaginário de uma história riquíssima do nosso futebol e, digamos, levando hoje a um nível concorrencial global, mundial, né, do futebol. Como é que você analisa? Eu tenho escrito bastante sobre isso, né, porque é um tema que me incomoda no bom sentido bastante. Porque do que nós estamos falando quando falamos que futebol é paixão nacional? O que é isso? Porque tem uma experiência concreta e tem uma experiência narrada, né, por nós intelectuais, né, pelos intelectuais, historiadores. Quer dizer, se nós pegarmos, para encurtar a conversa, uma trajetória desde, por exemplo, Gilberto Freire, que constrói essa ideia de nacionalidade e inclui o futebol
o Gilberto Freire tem uma estratégia fabulosa, né, do mulatismo, né, do mulato brasileiro, do mestiço como o homem ideal, né, brasileiro, o tipo brasileiro, e aí associando com os jogadores como Garrincha, Pelé, né, não tanto ele, mas os que estão no contorno, por exemplo, um grande escritor, que é o Mário Filho, que é irmão do Nelson Rodrigues, né, é um grande escritor, cronista esportivo dos anos 40, dos anos 70. Então, há uma narrativa, né, que procura construir a identidade nacional associada ao futebol. Ou seja, porque o futebol ele estava construindo, tecendo uma sociedade de mestiços, uma sociedade, enfim, que retirava aquele recalque de nós não sermos europeus nem norte-americanos, né, o não ser do homem brasileiro, e salvava, ou seja, teoricamente, né, macunaímicamente, resolvia o problema da nossa identidade brasileira. Certo. Nós somos mulatos. Certo. E o exemplo desse mulatismo estava no Garrincha, estava no Pelé. Então, essa é uma narrativa que ajuda a construir a própria identidade do futebol no Brasil. Inclusive, professor Luiz Carlos, é um tema importantíssimo esse e é objeto, infelizmente o nosso programa está chegando no final, mas é objeto de uma outra pesquisa sua sobre futebol e racismo, né? Aqui em Curitiba, etc., nos 3 grandes times, né, do futebol paranaense. Mas eu vou aproveitar o finalzinho do nosso programa, então, para mostrar a produção sua, né, do nosso grupo. E do grupo, e do departamento, exatamente, do coletivo, né? Que aqui são 2 números especiais da história, da revista História, Questões e Debates, da qual você é editor atualmente, ou está editor, né? Há sempre uma circulação, né? Digamos assim, positiva, né? Uma rotatividade virtuosa, exatamente, né? E necessária, né? Então, e também eu quero aproveitar para mostrar a produção como organizador e autor, né, de 2 livros importantes sobre futebol, que felizmente eu acho ganhou status na academia, né, como um tema fundamental, né, um tema histórico e sociológico e antropológico da maior relevância, né, para nós brasileiros que amamos muito essa história. Então, professor Luiz Carlos, eu aproveito a oportunidade para, né, agradecer, né, esse importante tema, acho, e longa vida, né, a sua produção, a sua pesquisa. Acho que nós precisamos de reflexões nessa direção. Muito obrigado, foi um prazer. Ok. Então, a América Latina Viva se despede e espera você no próximo programa. Até lá.